Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitirá aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Querido Deus e amado Pai que está nos céus, te agradecemos porque temos a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Te pedimos encarecidamente, Senhor, para que a nossa oração possa ser ouvida e atendida. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor dos altos céus esteja cuidando de cada um de nós. Temos a certeza, ó Pai, que esses acontecimentos que têm acontecido, temos a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Te pedimos, ó Pai, a tua proteção sobre cada um de nós, para que os teus filhos possam ter o privilégio de estar na tua casa, adorando e glorificando o teu santo nome. Aqueles também, Pai, que não puderam vir, o Senhor sabe o motivo, e que o Senhor possa estar protegendo a cada um de teus filhos, para que o seu nome seja exaltado através de nossas vidas. Queremos colocar em tuas mãos, Pai, o pastor. Ele trará a mensagem para nós nessa noite. Venha perdoar os pecados dele, ó Pai, aqueles cometidos até sem perceber, mas colocamos ele em tuas mãos, para que a mensagem que ele trouxer esta noite venha dos altos céus, que possamos entender aqui que o Senhor quer falar com cada um de nós nesta noite. E ao sairmos daqui, ao pisarmos na rua, as pessoas possam olhar para nós e ver o brilho em nosso rosto, que voltamos da casa do Senhor. Te pedimos por tudo, ó Pai, e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela oportunidade. Que Deus abençoe você, que está aí talvez no conforto da tua casa e vai assistir essa mensagem. Glórias sejam dadas a Deus. Que Deus abençoe você. Nós aqui no nosso pequeno grupo também louvamos a Deus para a honra e glória dele. Ele merece toda adoração e todo louvor. E nós estamos juntos aqui com a palavra de Deus aberta, e você pode abrir aí a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 16, vamos iniciar do verso 1, e aí você pode abrir a Bíblia aí também, onde você está. Nós estamos juntos na presença de Deus. Abra aí a palavra de Deus. Mais uma vez vamos orar. Querido e amado Deus, a tua palavra está aberta agora. É o Espírito Santo que precisa falar. É a voz do Espírito que precisa ser ouvida e não a nossa. Então fale ao nosso coração de maneira extraordinária, como sempre fazes. Nos inspire, nos molde o coração e a mente para agir conforme a tua vontade e o teu querer. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto muito conhecido diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Verso 3: e quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Verso 4: se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E aí o verso 6 eu deixo para ler daqui a pouco. É simples assim. Paulo, ele está preocupado com as pessoas. Presta atenção no verso 1, 2, 3, até o verso 4, aí Paulo simplesmente se preocupa com os outros. É assim que funciona.
Paulo diz aos irmãos de Coríntios que ele está preocupado com pessoas. E provavelmente os cristãos de Jerusalém, provavelmente Paulo ele está extremamente preocupado com pessoas que sofrem. Parece simples isso, mas não é tão simples assim. A primeira coisa que acontece quando há problemas na vida da gente é uma preocupação com a nossa própria vida e não com os outros. E por mais incrível que pareça, Paulo, ele não se cansava de se preocupar com as pessoas. Ele se preocupava muito com as pessoas. E esse é um caso clássico da preocupação de Paulo com as pessoas. Ele se preocupa com a igreja de Coríntios, ele se preocupa com a igreja de Éfeso, ele fala da igreja na Galácia e principalmente se preocupa aqui com a igreja que está em Jerusalém, com os irmãos que estão lá, que estão passando necessidade. E aí Paulo pede para que as pessoas separem ali uma doação para que possa ser levada para aqueles irmãos que estão com dificuldade. Eu trouxe esse texto porque tem algo aqui muito importante para nós no dia de hoje. Nós vivemos no meio de um contexto social e com pessoas que nos últimos tempos só vivem de reclamações. Na verdade, as pessoas passam o tempo todo reclamando. E tudo é motivo para as pessoas desistirem. Já viu isso? Tudo é motivo para as pessoas desistirem. Nós vivemos num tempo em que as pessoas desistem de tudo. Já notaram isso? As pessoas desistem de simplesmente tudo. As pessoas se casam e algumas semanas depois do casamento a gente já percebe que elas desistem do casamento, não querem mais. E a gente pergunta o que aconteceu. Ela diz, não, para mim não dá, desisto desse casamento. Eu estou sofrendo, estou passando por alguma dificuldade. Sabe? E nós percebemos que não são coisas reais assim. Muitas vezes são problemas sim, mas problemas que poderiam ser resolvidos, sabe? Mas as pessoas não estão dispostas a isso. Nos primeiros problemas, elas simplesmente desistem. Vocês já devem ter visto pessoas que chegam à igreja, participam de alguns cultos, e no primeiro problema com os cultos, o que elas dizem? Eu não vou ficar na igreja mais, para mim acabou. Eu me aborreci com alguém, já não suporto mais tal pessoa, não vou com a cara de não sei quem, e simplesmente elas saem da igreja e nunca mais voltam. As pessoas desistem de tudo. Tem gente até que desiste do emprego, as pessoas começam a trabalhar, tem gente que fica muito tempo procurando um emprego, buscando um emprego, e aí quando conseguem um emprego, quando começam a trabalhar, nas primeiras dificuldades do trabalho, o que elas fazem? Desistem. Elas dizem, para mim não dá, esse emprego para mim não dá, vou desistir também. Então nós vivemos num momento da história da humanidade, onde as pessoas só querem fazer a sua vontade, e quando elas se sentem um pouquinho assim com dificuldade de avançar, elas simplesmente abandonam o barco e desistem de tudo. Esse não é o caso de Paulo. Talvez você possa pensar assim, mas para Paulo era fácil ajudar as pessoas, ele era um grande apóstolo, não é isso? Paulo não tinha sofrimento, por isso que ele ajudava as pessoas, porque somente quem tem uma vida boa, somente quem está muito bem que ajuda as pessoas como Paulo ajudava. Por isso que Paulo ajudava as pessoas. Mas eu posso dizer para vocês que a história bíblica também não fala assim. Se nós retrocedermos um pouco no livro de Coríntios, aí nesse livro que você está, lá no capítulo 4, no verso 11, do verso 11 em diante, Paulo diz o seguinte: até a presente hora sofremos o quê? Você que está aí me acompanhando, sofremos fome. E mais o que? Sede, ele diz, e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afatigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos, como quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguimos, o que nós fazemos? Suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo e escória de todos. E Paulo diz então o seguinte: entendam, irmãos, entendam o seguinte: eu muitas vezes sofri, passei por dificuldades, mas eu continuo avançando, eu não paro. E ele diz:
Quando eu sou injuriado, sabe o que eu faço? Eu bendigo, sabe? Eu sei que você passa por alguma dificuldade, talvez você esteja sendo perseguido, talvez alguém esteja perseguindo você, e você fica tão chateado, e você tem vontade de revidar com aquela pessoa, e você tem vontade de fazer o mal. Não foi isso que Deus te instruiu a fazer, sabe? Não, esse é o ensinamento de Jesus. As coisas de Deus são conquistadas na oração, no contato com Deus, na rendição ao Altíssimo. É exatamente isso. Se a gente procura fazer justiça com as nossas próprias mãos, a gente mascara a justiça de Deus, a gente impede o agir do Deus Todo-Poderoso. E Paulo diz assim: se alguém me injuria, eu não faço como os gentios fazem. Muita gente, Jesus deixou claro isso: eu não faço como as pessoas do mundo fazem, eu não faço como as pessoas costumeiramente fazem, eu não faço assim. Sabe, quando eu sou perseguido, eu suporto. Quando eu sou perseguido, eu suporto. Talvez você já pensou em desistir porque foi perseguido por alguém. Vou desistir. Esse é um momento difícil da história. Momento difícil da história. Eu sempre digo que as pessoas podem ter aí visões diferentes sobre esse momento. Algumas pessoas simplesmente são indiferentes, elas simplesmente não estão nem aí para nada. Outras pessoas se sentem fracassados num momento como esse. Às vezes, não estou indo para o emprego, minha vida está destruída, nem para a igreja eu estou indo mais, para mim tudo acabou. Para mim tudo acabou. Alguns se sentem fracassados. É uma lástima isso. Mas eu queria que você fizesse parte do terceiro grupo, daqueles que em meio à dificuldade tiram força. Aqueles que veem nesse momento uma oportunidade como nunca teve. Nos últimos dias eu tenho falado para todo mundo, eu tenho tentado aproveitar a oportunidade que tenho. Todos os dias a minha família tenta aproveitar as oportunidades que tem. Mas pastor, eu não tenho oportunidade de fazer nada, só estou dentro de casa. É dali que as coisas podem acontecer. Você tem uma igreja dentro da sua casa, talvez você tenha filhos, pessoas que você precisa amar ali dentro. Talvez a correria do dia a dia não te permitiu olhar para dentro do teu seio familiar, e é agora a hora de mudar, de fazer diferença. As pessoas estão em casa, e lá em casa, sim, agora, as pessoas estavam recebendo um monte de mensagem, para que elas pudessem acessar um link de uma pregação e outro, e as pessoas estão assistindo essas coisas, como nunca antes assistiram. Aproveite os momentos difíceis, para clamar a Deus, para que eles se tornem uma bênção. E aí eu digo para você, levanta a cabeça, nada de desistir, chega desse negócio de pensar, tudo acabou, olha, está vendo aí, as pessoas estão com dificuldade, olha, nós não vamos avançar. É nesse momento que aqueles que creem em Deus avançam, levantam a cabeça e avançam. Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós temos um Deus poderoso, é por isso que nós cremos nele, por isso que nós oramos, acreditamos na palavra de Deus, aí nós avançamos, nós não retrocedemos. E aí Paulo deixa claro, gente, ele diz, por favor, entenda, eu suportei um monte de coisa, eu passei por um monte de coisa. Ele diz no verso 13, quando caluniados, procuramos conciliação. Ei. Quando caluniado, procuramos conciliação. Tem gente que nem é caluniado e procura briga com as pessoas. Está longe disso. Jesus diz o seguinte assim, ó, como se ele dissesse assim, o que a gente faz demais de amar alguém que nos ama? O que mais a gente faz? A gente não faz nada demais. A coisa mais simples do mundo deveria ser, mas nem isso a gente consegue, amar a quem nos ama. Agora imagine a gente andar um pouco mais à frente e amar até os nossos inimigos. Isso é coisa do poder de Deus. E Deus te convida
a fazer parte desse grupo que consegue amar até os inimigos. Paulo diz assim: olha, se me caluniarem, não tem problema não, eu vou procurar conciliação. Chega de ser igual ao mundo, eu preciso ser diferente. A manifestação do poder de Deus tem que fazer diferença na minha vida, e as pessoas precisam ver isso. As pessoas precisam ver que o amor de Deus brota no meu coração, e elas precisam ver isso de forma prática, real. Um evangelho que só se faz eficaz por meio de palavras não é eficaz. As coisas têm que se tornarem reais para as pessoas e na vida da gente. As pessoas têm que ver isso acontecendo em nós. E Paulo, de maneira extraordinária, coloca essa questão. Então, ele resolve ajudar a igreja em Jerusalém, mesmo sofrendo e passando por muitas dificuldades. Então, não há desculpas para ajudar pessoas. Quer saber de uma coisa? Todas as vezes que eu saí para recolher alimentos nas ruas, todas as vezes, nos bairros mais ricos, mais alimentos? Não. Nos bairros mais ricos, menos alimentos. Nas maiores casas, menos alimentos. Lembro-me de um dia que cheguei numa casa extremamente luxuosa. Pensei, aqui vou recolher muitos alimentos para que possa doar para as pessoas. Encontrei uma senhora, muito bem vestida, e falei para ela do propósito da visita. Ela pediu para que eu saísse dali. Ela não ia doar nada. Saímos daquele bairro e nos dirigimos para um bairro de pessoas mais simples. Batemos numa das casas e um homem saiu e disse assim: vocês precisam de alimento, eu preciso ajudar alguém. Eu posso ajudar? Eu disse: claro, para isso nós estamos aqui. E ele disse: mas olha, você pode fazer um favor para mim? Você tem uma sacola aí? Eu disse: tenho. E ele disse: porque eu tenho 1 quilo de feijão, eu posso separar, te dar meio quilo e ficar com meio quilo para que eu possa comer, e aí eu participar também da doação? Pensei, quem tem muito não pode doar nada, e quem tem pouco doa praticamente tudo. Quem tem pouco doa praticamente tudo. Paulo passava por sofrimentos também, mas isso não era desculpa para ele fazer o máximo e se preocupar com as pessoas, aquilo que ele podia. E o texto mostra que Paulo era assim, fazia assim, vivia assim. Ele foi chamado para isso. No capítulo 4, no verso 10, diz assim: nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos, vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Entende?
Até os da própria casa, muitas vezes vão causar problema para você, mas isso não é motivo para você desistir. Não é motivo para você desistir. Porque a tua firmeza espiritual não está alicerçada sobre os homens, mas sobre a rocha eterna, que é Cristo Jesus. É exatamente sobre essa rocha que nós encontramos firmeza e condições para continuar. Esse não é um momento de retroceder, jamais é. É um momento de avançar. É um momento de caminhar, ir em frente. É um momento de encarar os desafios. É um momento de conquista. Eu deixei de ler um texto no capítulo que nós lemos anteriormente, no capítulo 16. Capítulo 16, diz assim: e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Verso 7: porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nesse texto. Diz assim, verso 8: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Há uma conjunção aqui que faz toda a diferença, e ela é diferente do jeito como nós usamos. Ele diz assim: eu ficaria em Éfeso porque uma porta se abriu para o trabalho. Abriu uma porta, eu vi a porta para o trabalho. E a conjunção que nós usamos normalmente aqui é a seguinte: uma porta se abriu para mim, para o trabalho. Eu vejo uma porta aberta, mas existem muitos adversários, em outras palavras, mas eu não vou avançar. Mas Paulo utiliza um termo diferente. Ele diz assim: uma porta se abriu e há muitos adversários. Em outras palavras, a porta abriu, há muitos adversários e eu vou continuar. Mesmo com os adversários, mesmo com os problemas, mesmo com as situações difíceis, eu vou continuar, eu vou avançar. Nada demais, eu vou continuar, vou avançar. Eu não vou retroceder. É exatamente isso que ele está dizendo. Olha, se a porta abriu, não importa se temos adversários, forças contrárias, eu vou continuar caminhando. Para mim não interessa, eu não volto atrás. Aí eu pergunto para você que está me ouvindo hoje: entenda, qual conjunção que você vai usar, o que você vai dizer, como que você vai construir o seu texto. Olha, hoje muitas dificuldades apareceram, as pessoas estão em casa, não estão saindo, muita gente vai ficar sem emprego, algumas pessoas estão morrendo. Então eu não vou avançar, para mim acabou, a minha vida acabou. Eu não vou me preocupar com a minha família, não vou me preocupar com as pessoas, não vou me preocupar com as pessoas que eu amo, eu vou deixar de servir ao meu Deus. É assim que você vai fazer? Ou você vai dizer como Paulo: eu vou continuar avançando, eu vou continuar guerreando, eu não vou retroceder, eu vou ser um vitorioso em nome de Jesus, eu vou continuar na luta, porque Deus é comigo, porque Deus batalha as minhas lutas, porque Deus vence as minhas guerras. E aí eu pergunto para você: o que você vai fazer? Qual vai ser a sua decisão? Que escolha você vai fazer? Agora é a hora de você olhar para a sua família e dizer: muitas dificuldades sobrevieram sobre nós, mas nós vamos avançar. Todos os dias
aqui em casa, o altar de Deus vai ser erguido. Agora é hora de você dizer: muitas dificuldades vieram sobre nós. Aparentemente não podemos pregar o Evangelho, mas nós vamos pregar ainda mais. Nem que seja pelas redes sociais, ligando para alguém, mandando uma mensagem, eu vou pregar ainda mais. As necessidades nos sobrevieram. Nós estamos com um problema. Agora, eu estou fazendo a minha faculdade, tudo parou. Mas eu vou avançar, vou continuar estudando, eu vou avançar. Eu vou dar um passo à frente. Eu vou continuar. Eu estava cuidando da minha saúde, mas as dificuldades sobrevieram sobre nós. Muitas necessidades nos alcançaram e agora não dá mais para avançar. Não. Você tem que dizer: agora eu vou avançar. Agora eu vou cuidar um pouco mais de mim. Agora que eu vou cuidar de mim de verdade. Agora que eu vou buscar o meu Deus e vou fazer tudo diferente. Você pode encontrar nesse momento difícil motivo para retroceder, mas você também pode encontrar nesse momento difícil motivo para avançar. O que Deus está dizendo para você hoje: avance, filho. Avance, filha. Avance. Continue avançando. Não retroceda. As dificuldades não devem fazer um cristão retroceder. Nós temos um Deus grande demais para voltar atrás. Talvez você estava pensando em retroceder daí. Talvez você estava pensando em desistir. Algumas pessoas estão pensando: as igrejas não estão abrindo. Cumpra com os seus compromissos. Nos seus horários de culto de manhã, faça os seus cultos. Nos horários que as igrejas estariam abertas, faça o seu culto. Se prepare para voltar. Se prepare para voltar. Não deixe de ler a sua Bíblia. Busque a Deus todos os dias. Ainda mais do que buscava anteriormente. Faça da dificuldade força para a vitória. É exatamente isso que Deus deseja de você. Faça da dificuldade força da vitória. Tire força da fraqueza. É isso que Deus gostaria que você fizesse. E nesse sentido, ler o que Paulo diz é uma bênção. Ler o que Paulo diz é uma bênção, com toda a dificuldade que tinha. Paulo se preocupava muito com as pessoas. Muito com as pessoas. Com toda a dificuldade que tinha, ele amava tanto as pessoas, que ele não conseguia perder de vista aqueles que ele amava. E muitas vezes gente difícil, como o próprio povo de Corinto. Gente difícil que causou muito problema para ele, mas mesmo assim Paulo se preocupava, porque amava com amor que Jesus havia colocado no coração dele. E é o mesmo amor que Deus quer derramar no nosso coração. O mesmo amor. Esse amor que faz da gente pessoas completamente diferentes do que todo mundo vê por aí. Deus quer mudar a nossa história. E eu vou dizer para você agora, por favor, faça a tua escolha. A partir de agora, tome a sua decisão. Nenhum dia mais sem estudar a Bíblia. Nenhum dia mais sem colocar o seu joelho no chão e clamar a Deus poder para aquele dia. Nenhum dia sem pedir a Deus pela sua família, pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que você quer bem. Nenhum dia sem orar pela essa humanidade caída, que busca socorro onde não vai encontrar. Nenhum dia, todos os dias, numa busca sincera e verdadeira ao Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus deseja de você. Então Deus gostaria que você tomasse essa decisão, fizesse essa escolha, que é a melhor que cada um de nós pode fazer. Que Deus abençoe você, te dê bênçãos sem medidas e te permita fazer a escolha correta. É exatamente isso que Ele quer de você. Muitas bênçãos para você,
Tome a sua decisão de viver ao lado de Jesus, mesmo em meio às dificuldades da vida. Vamos orar a Deus. Você que está me ouvindo agora, eu quero pedir a Deus por você, pela sua decisão. Se você tomou a decisão de todo o seu coração, fez a sua escolha de verdade, eu sei que Deus vai abençoar você. Feche os seus olhos. Querido e amado Deus, fizemos a nossa escolha. A nossa decisão está completa agora nos teus braços. Nós não vamos retroceder, não vamos voltar atrás. Nada demais. Nada de pensar que nós temos agora uma oportunidade de pregar ainda maior, mas as circunstâncias. Temos uma oportunidade de ficar com a nossa família, mas as circunstâncias. Temos a oportunidade de mostrar para os nossos filhos que nós os amamos, mas as circunstâncias. Temos a oportunidade de estudar um pouco mais, mas as circunstâncias. Nada disso, Pai. Mesmo em meio às dificuldades, nós vamos avançar. Mesmo em meio às dificuldades, nós não vamos voltar atrás. Jamais. E vamos continuar, porque temos um Deus todo-poderoso, que está conosco e que nos abençoa. Pai, nos abençoe, nos guarde nos teus caminhos, nos dê as tuas bênçãos e nos permita avançar sempre. E quando surgirem as oportunidades, que possamos agarrá-las junto com a mão do Senhor e juntos venceremos pelo teu poder. Nós oramos, pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês.